Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 15, versículo 21 a seguir. Obrigado, meu irmão. Enquanto os irmãos procuram, eu externo a Deus a minha gratidão por estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu vou trazer uma mensagem como tema: uma mulher decidida a vencer. É um texto bem conhecido, diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. E você pode dizer amém, tomar o seu assento. Irmãos, eu estava lendo esse texto da mulher cananeia, ou mulher sírio-fenícia, e é interessante como a gente aprende com Jesus, com a palavra de Deus, nesse texto que é muito conhecido, que é tão pregado, que a gente aprende, que a gente lê, que a gente estuda. Mas tem algumas revelações aqui de Deus nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, esta mulher que era cananeia não fazia parte da nação de Israel, que estavam debaixo da promessa. Os cananeus, na verdade, eles eram uma mistura de israelitas. Na época em que o reino de Israel foi dividido, 10 tribos seguiram a Jeroboão, filho de Nebate, e 2 tribos seguiram a Roboão. Foi formado o reino do sul e o reino do norte, e virou essa divisão entre os judeus. Depois eles foram levados cativos, quando voltou veio uma mistura. Então a tribo de Judá, juntamente com a tribo de Benjamim, que foram as tribos que formaram o reino do sul, elas passaram a rejeitar as 10 tribos dos samaritanos, porque os samaritanos passaram a adorar lá em Samaria, criaram um monte em Samaria, e os judeus não aceitavam aquilo, porque os judeus diziam assim: Deus só aceita a adoração em Jerusalém. É tanto que quando Jesus encontrou a mulher samaritana lá no poço de Jacó, no capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher disse assim para Jesus: como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, eu sendo samaritana? Ela já sentiu, irmãos, algo diferente quando ela encontrou Jesus, porque ela sabia que o judeu nato não falava com os samaritanos. Então essa briga era uma briga constante. Eu estava lendo outro texto falando disso aqui, que Jesus foi pregar o evangelho nos arredores de Jerusalém, e ele vem de volta para Jerusalém, e quando chega num determinado lugar, ele viu que não ia dar para chegar no lugar que ele desejava. Ele mandou os discípulos procurar uma pousada, e os donos da pousada disseram: nós não vamos alugar pousada para vocês. Eles eram samaritanos, é claro, porque vocês estão com um semblante de quem estão indo para Jerusalém para adorar. Então os samaritanos tinham essa raiva dos judeus da tribo de Judá, e essa briga foi uma briga constante. Mas é interessante que quando Jesus vem para quebrar
parede de separação, Jesus vem para trabalhar tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte, e a fama dos milagres de Jesus se espalhou. É claro, quando a gente usa esse termo fama, não está falando da fama artística que tem hoje, da fama de atores famosos, de jogadores e de outros segmentos mais. A fama de Jesus é por causa da misericórdia dele, que alcançava o mais vil pecador, o mais doente de entre as pessoas que eram curados por Jesus. Então todo mundo ficou sabendo dos milagres. E esta mulher cananeia, quando ela foi informada que Jesus estava nas proximidades de Tiro e de Sidom, ela viu uma oportunidade de resolver um problema seríssimo que ela tinha dentro da casa dela. A Bíblia diz que ela tinha uma filha e essa jovem estava miseravelmente endemoniada. Irmãos, era um problema de origem espiritual, e a gente sabe que quando a coisa é espiritual, só quem pode fazer é o Deus Todo-Poderoso. E ela foi aonde Jesus estava, ela sabia que não seria aplaudida, não seria bem recebida, mas ela foi, e começou a gritar, pedir misericórdia. E na oração daquela mulher, ela identificava muito bem quem era Jesus. Ela disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, chamar Jesus de filho de Davi é estar dizendo para Jesus: o Senhor é o prometido da semente da mulher. Alguém que chamava Jesus de filho de Davi nunca ficou sem resposta. Foi até provado por Jesus, mas sempre teve resposta, porque na verdade reconhecer Jesus como descendente de Davi era reconhecer a promessa que estava na lei, que estava no Salmo, que estava nos profetas, e isso quebrantava o coração de Jesus. Agora, nem todas as vezes que a gente clama a Jesus vem resposta de imediato. Essa mulher começa a gritar e Jesus calado estava e calado ficou. E Jesus nunca foi de ficar calado para ninguém. Jesus sempre foi comunicativo e receptivo com as pessoas, mas neste caso Jesus queria mostrar para os judeus, para o seu colégio apostólico, para as pessoas que estavam ali presentes, a intenção daquela mulher. Jesus queria mostrar que aquela mulher não estava ali para mostrar um grito de desespero, mas estava decidida a receber um milagre para dentro da sua casa, porque ela sabia que só Jesus podia fazer o milagre. E nesta gritaria desta mulher, Jesus está calado. Irmãos, quantas vezes Jesus já ficou calado para a gente? A gente já orou, quantas vezes a gente orou, pediu misericórdia, jejuou, até pediu para Deus usar um profeta. Uma vez eu estava passando um vale muito grande, estava dirigindo uma igreja ali em Laguna, era um vale tão grande, em todas as áreas o vale estava me cercando, e eu vim para uma reunião de pastores em Florianópolis, eu nunca esqueci disso, e tinha um pastor, sabe aquele pastor que Deus usa muito, porque tem gente que Deus exagera até para usar, olhava para alguém, já revelava, era aquela bênção, Deus usava muito ele. E eu falei assim: Deus vai falar comigo aqui. Passou a reunião de pastores todinha, nós estávamos em jejum, aquele clamor gostoso. Deus falou, parece que com os obreiros tudinho não falou comigo. Falei: meu Deus, o que é que está acontecendo? Aí, como eu tinha acesso ao gabinete do pastor, e esse pastor desceu para ir para o gabinete do pastor, eu falei: eu vou entrar lá agora e Deus vai usar ele. Quando eu cheguei perto dele, eu falei: irmãos, pastor, preciso que o senhor ore comigo. Fiz até aquela cara de triste assim, né? Quando você está na prova. Irmãos, ele só botou a mão na cabeça, nem orou, parece que só me benzeu, porque Deus estava provando. Era um vale, não teve profeta para revelar, não teve sonho. Deus fechou o céu, por quê? Porque Deus estava me provando, e foi lá que eu recebi uma vitória. Eu saí honrado daquele lugar de forma extraordinária. Irmãos, nem todo o silêncio de Jesus é para nos castigar, para nos destruir, mas o silêncio de Jesus às vezes é para a gente crescer, é para lá na frente a gente glorificar e dizer: Deus, eu não entendi quando o Senhor estava trabalhando, mas hoje eu estou agradecendo. Aí quando os apóstolos
apóstolos que estavam ao lado de Jesus viram Jesus calado para o clamor daquela mulher, o texto diz que eles se aproximaram de Jesus. Só para você entender, eles chegaram assim e pensaram entre si: vamos dar uma ajuda o mestre aí, já que ele está vendo que essa mulher não tem direito à bênção. Eles chegaram e disseram: Jesus, mestre, faz o seguinte, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Manda ela embora, já que o senhor está calado, que o senhor não vai fazer nada por ela, manda ela ir embora. Aí Jesus olhou para aquela mulher, parece que os discípulos disseram assim: o mestre está concordando com a gente. Jesus disse para aquela mulher: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, quando Jesus disse isso para essa mulher, ela poderia ter ido embora daquele lugar e ter dito: isso é mais um homem que não pode ajudar ninguém, isso é mais um profeta que estão fazendo menção do nome dele, mas não pode fazer nada. Pelo contrário, sabe o que ela fez? Ela prostrou-se e adorou a Jesus naquele momento. Ela adorou a Jesus com todas as suas forças. Ela sabia do problema que tinha em casa, ela sabia da necessidade da filha dela, por isso que ela estava decidida a vencer. Ela não entendia de culto, ela não entendia de profecia, de revelação, mas ela estava decidida a vencer naquele dia. Aí quando ela adora a Jesus, se prostra diante de Jesus, Jesus dá outra resposta para ela. Não era para Jesus ter dito assim: oh, você está me adorando, eu vou lhe ajudar. Se fosse olhar pela lógica do momento, mas sabe o que é que Jesus fez com aquela mulher? Deu outra resposta pesada, disse: olhe, eu não posso pegar o pão dos filhos, a bênção para a nação prometida, não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Sabe o que é que aquela mulher disse para Jesus? É verdade, humildade, irmãos, abre porta até onde não tem. Simplicidade e humildade foi o que aquela mulher demonstrou. Ela disse: é verdade, Senhor, mas lembrando que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus senhores. Aquilo ali, irmãos, mudou todo o cenário da história. Eu acho que Jesus falou para ele mesmo: pronto, agora termina a aprovação dessa mulher. Jesus disse: mulher, seja feito agora como tu crestes. Eu estou determinando que a sua filha, que está miseravelmente endemoniada, seja liberta agora, porque eu não vi ninguém com tanta fé igual a você. Eu ainda não tinha encontrado alguém tão decidida a vencer como você está decidida aqui. Aleluia! Irmãos, sabe o que é que eu aprendo com isso? Que quando Jesus provar a gente, nós precisamos entender que a aprovação de Deus vai trazer crescimento para a nossa vida. A aprovação de Deus vai trazer milagre. A aprovação de Deus, o silêncio, a aprovação, a oração sem resposta, ela não vai destruir os sonhos que você tem em Deus, as bênçãos que você está na fila esperando. Pelo contrário, isso é treinamento de Deus na nossa vida, para que a gente saiba valorizar a bênção que vai ser entregue nas nossas mãos. As pessoas que estavam ali, que viram Jesus fazer silêncio, propriamente os seus discípulos, quando viram Jesus dizer para ela que não podia pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, quando viram Jesus dizer para aquela mulher que não tinha sido enviado senão para as ovelhas da casa de Israel, eles ficaram tudo impressionado quando Jesus ministrou a bênção sobre a filha dela que estava endemoniada. Irmãos, a filha daquela senhora que estava miseravelmente endemoniada estava mexendo com toda a estrutura familiar, porque quando você está vivendo um problema no seu ciclo familiar, mexe com toda a estrutura da família, e tem problema que parece que não vai ter solução, e quando o problema é de origem espiritual, nós temos que buscar o que é espiritual, buscar em Deus, buscar aqui a quem pode nos ajudar, porque tem causa
causa, irmãos, que o médico vai dar jeito. Tem situações caóticas que os homens vão resolver na nossa vida, mas tem coisa que só quem vai resolver é Deus. Tem coisas que quem vai fazer é Deus. Tem portas que quem vai abrir é Deus para você. Eu tenho certeza que tem gente nesse culto também assistindo que está batendo em busca de um milagre, e Jesus está como estava para essa mulher, em silêncio. Calma, que o silêncio de Deus também é quebrado. Pastor Rinaldo, como é que o silêncio de Deus é quebrado? Segundo Reis, capítulo 20, versículo 5. A Bíblia diz que Deus vê lágrima e ouve oração. Quando alguém decide chorar diante de Deus, quando alguém decide buscar a Deus, independente das circunstâncias adversas, Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir, Deus começa a fazer. Não desista de buscar o Deus que você serve. Não desista de colocar diante de Deus as necessidades da sua casa, da sua vida, por mais difícil que seja. Jesus nunca vai abandonar você. Uma vez Jesus fez uma das declarações mais bonitas do seu ministério. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você está entendendo o valor que você tem quando você vem a Jesus? Às vezes ninguém dá nem valor quando você está tentando buscar Jesus, mas Jesus está olhando para o que está dentro de você como olhou para o que estava dentro daquela mulher. Quem estava ali perto vendo a cena com aquela mulher, estava pensando que Jesus estava vendo só o estereótipo dela, só uma pessoa desesperada. Pelo contrário, Jesus estava vendo o que estava dentro, a necessidade da alma, o pedido pela sua filha, e foi justamente isso que fez a diferença. Irmãos, às vezes nós estamos sorrindo por fora, mas estamos chorando por dentro, e é por isso que Deus olha o que está lá dentro do coração. Quantas vezes você vem ao culto, eu vou me incluir nisso, a gente vem ao culto com tantas adversidades, mas a gente vem porque a gente sabe que na casa de Deus é lugar de verdade, é lugar de milagre, é lugar de manifestação de Deus. É por isso que vale a pena a gente estar no culto. Quando a gente está cultuando como esta mulher cultuou, alguma coisa acontece. Se eu fosse falar de cultos na Bíblia que mudou a vida de pessoas, eu estava lendo um texto aqui, quando Jesus entrou na casa daquele homem chamado Simão. É um assunto parecido com o que eu estou falando aqui. Simão era para ter lavado os pés de Jesus, era para ter saudado Jesus com ósculo, mas ele não fez nada disso. Passa uma mulher pecadora, uma mulher daquela cidade que ninguém dava um vintém por ela. Ela passa em frente à casa de Simão, ela vê a multidão de gente e ela pergunta: o que é que está acontecendo aí? Disseram para ela: Jesus de Nazaré está aí dentro da casa de Simão. Ela disse: é hoje. Ela foi em casa, pegou um vaso de alabastro de unguento precioso que ela tinha guardado, esperando um dia encontrar Jesus. Ela não quer nem saber, entra na casa de Simão, derrama aquele unguento valioso sobre a cabeça de Jesus e começa a fazer o culto dela a Jesus. Sabe qual era o culto dela? Sentou-se aos pés de Jesus e com as suas lágrimas banhava os pés de Jesus e enxugava a poeira dos pés de Jesus com os seus cabelos. Esse foi o culto dela a Deus. Quando Simão viu aquela cena, disse: não pode uma coisa dessa. E alguns outros também disseram: essa mulher poderia ter pegado esse unguento precioso, ter vendido e ter dado aos pobres. Aí Jesus chamou Simão e disse: Simão, vem cá que eu tenho uma palavra para lhe dizer. Simão se empolgou todo e disse: é hoje. Aí Jesus disse: Simão, eu entrei aqui na sua casa e você não me saudou com ósculo santo, você não me ungiu, você não me lavou meus pés. Esta mulher, o que ela está fazendo aqui, aonde o evangelho for pregado, isso vai ser contado, irmãos. Para conjecturar, Jesus estava dizendo assim: Simão, estou recebendo o culto dela, o seu não. O culto dela é sincero, ela está fazendo o que está no coração. E você talvez, Simão, me trouxe aqui para ganhar status ou para juntar gente na sua casa. Irmãos, foi o culto diferente daquela mulher. A posição que ela
se colocou diante de Jesus que fez a diferença. Foi o culto da cananeia que moveu Jesus, pastor. O culto diferente. Ei, tem mais dois personagens que a gente conhece muito bem. Os dois ladrões que estavam na cruz ao lado de Jesus. O da esquerda deu aquela olhada para Jesus e disse assim: ei, se tu és o Cristo, desça dessa cruz, te salva e salva a nós também. Jesus calado estava e calado ficou, porque o culto do ladrão da esquerda não teve valor nenhum para Jesus. O da direita deu aquela virada assim, mesmo sem poder, e disse para o amigo: olhe, nossos feitos nos trouxeram para cá, porque nós somos bandidos, nós somos criminosos, mas esse aí nada fez de errado para estar nessa cruz. Aí olhou para Jesus e fez uma coisa, irmãos, interessante. Ele chamou Jesus de Senhor. Mas o que é que tem interessante? A palavra Senhor só era dirigida para dois tipos de pessoas naquela época: para reis e para imperadores. Ele chamou Jesus de Senhor, chamou Jesus de rei. Na hora que ele começou a prestar esse culto diferente do culto do companheiro, Jesus virou para ele e disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Irmãos, a maneira que a gente se coloca diante de Deus, isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença. Enquanto o outro está prestando um culto somente para passar o tempo, ou um culto criticando a Jesus, o da direita está lá, todo quebrado também, sabendo que vai morrer, mas olha para Jesus e chama Jesus de Senhor. Mesmo Jesus estando com a coroa de espinho na cabeça, Isaías tinha dito que não havia beleza em Jesus para o desejarmos. Ele tinha apanhado com um chicote de 12 pontas, 6 pontas do chicote eram ossos secos de carneiro, que eram igual uma navalha. As outras 6 pontas eram chumbos que batiam no corpo dele e criava hematoma, entrava para dentro. Jesus está todo dilacerado, mas o ladrão da direita chama ele de Senhor. Ele vê o que da esquerda não vê. Ei, tem gente que às vezes não entende, porque você recebe graça, porque você se alegra, porque você recebe poder. Sabe o que é isso? Resultado da sua adoração, resultado do seu quebrantamento. Você já vem para a igreja orando, já vem para a igreja dizendo: Deus, eu quero ser cheio. Deus, fala comigo, me renova, Deus. Deus, fala, porque hoje eu quero ouvir o Senhor falar de pé. Eu já vi gente gritar em culto: fala comigo, papai. Tem gente que é tão apaixonado por Jesus. Isso aqui não é, eu vou dizer, não é uma regra doutrinária, não. É um testemunho. Eu trabalhei numa igreja lá no Nordeste e tinha uma irmã, até hoje ela faz isso, que era tão apaixonada pelos cultos. Parece que ela estava vendo Jesus visivelmente como a gente estamos se vendo aqui. O culto dela, ela dirigindo o pastor, o culto do ciclo de oração, e parece que ela está conversando com Jesus. É incrível como Deus dá graça para aquela irmã e simplicidade. E ela não é profeta, não revela, mas é adoradora. E sabe o que é que ela faz? Ela diz: irmãos, todo culto que eu venho, eu trago uma oferta para a casa de Deus. Não é porque meu pastor cobra, eu trago, mas sabe o que é que eu faço? Eu pego a minha melhor nota e eu passo perfume na nota e passo um ferro assim, para a nota ficar bem novinha quando eu não tenho uma nota nova. Parece uma loucura, uma besteira. Ela disse: mas eu me sinto bem com isso, porque Jesus merece o melhor. Isso não é uma regra doutrinária, mas é um testemunho para você entender que tudo aquilo que fazemos com excelência para Jesus, a mão de Deus se move, porque Jesus não é comprado, mas Jesus, ele se inclina quando alguém resolve adorar. Jesus se inclina quando alguém resolve buscar. Batei e abro-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate e abro-se-vos-á. É a Bíblia que diz isso. Foi o que a cananeia fez. A cananeia saiu decidida: hoje eu vou bater na porta do céu quando eu encontrar Jesus. E o resultado foi milagre. Eu tenho uma pergunta para fazer para você que está aqui e para os nossos internautas. Você precisa de um milagre?
Todos nós temos a resposta na ponta da língua. Preciso, claro que precisamos. Mas o preço do milagre, às vezes é cobrado de um de uma forma, de outro de outra. Mas para a mulher cananeia foi a perseverança. Para você talvez seja uma campanha de jejum, talvez seja uma noite de oração, eu não sei, mas quero dizer para você, se estiver decidido a pagar o preço para receber o milagre, pode se preparar para dar culto de ação de graça, porque Deus vai fazer um milagre. Você está debaixo da potente mão de Deus. E tem uma coisa, quando a mão de Deus se estende, alguma coisa acontece. Eu me hospedei na casa de uma família, numa cidade lá do interior do Pernambuco, chamada Inajá. E aquela família trouxeram uma criança, filha daquela família, para morrer em casa, e que o médico desenganou. A mãe colocou o menino no berço, disse: eu vou levar para casa já que vai morrer. Quando foi de madrugada, ela se acordou e viu uma mão muito grande e bonita por cima do berço que estava aquela criança. Ela deu um grito e disse: a mão de Deus! O marido acordou: o que é que foi? Ela disse: foi nada não. De manhãzinho o menino acordou e disse: mãe, falou? Ela ficou assustada: eu estou querendo comer. E ela disse: vai comer agora. Deu comida, irmãos, Deus restaurou. E eu encontrei ele já, um rapazão, um cara bem alto, bem bonito. Deus fez um milagre, porque tinha uma mãe clamando, tinha uma mãe que, enquanto o médico disse que ele vai morrer em casa, a mãe está dizendo: vai não, porque Deus vai estender a mão, vai acontecer um milagre. A causa não está perdida quando alguém decide buscar. Não tem causa perdida quando você decide. Talvez Jesus esteja com um céu de bronze para você. Pastor Erinaldo, todo mundo conta bênção e eu não conto. Não contava. Nós vamos conjugar o verbo agora. Se prepare para contar tanta bênção. Se prepare para dar o nome ali para o pastor, pelo menos uma vez por semana, para dar um testemunho. Se não tiver coragem, escreva num papel que o pastor da igreja dá, ou a esposa ou um obreiro. Ei, Deus ainda faz milagre na terra. Deus ainda trabalha no meio dos seus. Decida-se pela sua vida, pela sua casa, como a mulher cananeia se decidiu. Nós já sabemos o caminho, perseverança. Mesmo que nós a princípio não vejamos nenhuma ação favorável de Deus ao nosso favor. Pastor, e tem isso? Tem. A mulher está gritando, Jesus está calado. Isso machuca, não machuca, irmão? Você está orando, está pedindo e Jesus está calado. Mas isso é só um agir de Deus temporário para mostrar para você o que Deus é capaz de fazer por você. Eu quero, com permissão do pastor dessa igreja, você fique de pé que eu quero orar por você. Eu não vou mais me prolongar, porque o que Deus colocou no meu coração para falar para você nesta noite, eu já entreguei da parte de Deus. Enquanto a banda se prepara para cantar, eu quero dizer para você que isso não é jargão de pregador. Deus tem milagre para você e para sua casa. Deus tem resposta para você e para a sua família. Não vai ficar como está essa situação. Vai ter um agir de repente de Deus e você vai ficar impressionado. Mas Deus, como é que pode isso acontecer? É no de repente, igual o testemunho que o pastor contou aqui. É no de repente que as coisas acontecem. É do nada que Deus chega e age por você e pelos seus. Jesus sabe o que está dentro de você, a intenção do seu coração para receber esse milagre. Pois fique na fila esperando, que Deus não vai decepcionar você. Irmão, eu vou repetir que você não entendeu. Deus nunca decepcionou alguém, nem está decepcionando e jamais vai decepcionar. Pelo contrário, a aprovação de Deus não vai lhe destruir, não vai acabar com a sua história, vai trazer crescimento em nome de Jesus. Quem acredita, dá um glória para ele aí. Eu quero orar por você enquanto a banda canta. Em seguida eu oro por você nessa noite. Eu oro por você nessa noite. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, curve, por favor.
Deus tem milagre para você. Você que está em casa, Deus tem milagre para você. Você, meu amigo internauta. Aleluias. Escuta este louvor. Jesus, aleluia. Esse louvor é profético. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, glória a Deus. Tem milagre sim. Porque dele, por ele, O Deus que salva está aqui. para ele são todas as coisas. Oh, glória. Aleluia. Porque dele, por ele, Deus tremendo. para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, Dele por ele. para ele são todas as coisas. O milagre vai ser para você glorificar. A ele a glória, Oh, glória. a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Que maravilha, meu Deus. A ele a glória. Vai adorando ele aí, crente. Vai adorando Deus. Vai encher você do Espírito Santo nessa noite. Há uma presença do céu neste lugar. Sempre, amém. O Espírito Santo vai trabalhando. Quão profundas riquezas, Meu Deus. o saber e o conhecer de Deus. Que maravilha, meu Deus. Quão Insondáveis Seus juízos. seus juízos E os seus caminhos. Adore, adore, adore ele, adore. Aleluia. Adore. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aquele que começou a boa obra vai completar. Aleluia. Quão insondáveis Meu Deus. seus juízos e seus caminhos. Essa semana vai ter milagre na sua família. Aleluia. Ele a glória. Oh, glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Oh, Deus tremendo. Aleluia. A ele a glória. Deus maravilhoso e poderoso. A ele a glória. Deus fiel. A ele a glória. Pra sempre, amém. Deixa eu orar por você. Enquanto eles estavam cantando aqui, eu comecei a pensar na mensagem que ministrei nessa noite. E veio ao meu coração uma convicção muito grande. Que vai ter milagre na sua família. Vai ter milagre na sua casa. Aguarde, porque o Deus que fala se responsabiliza pela palavra dele. Querido Deus, aqui estão os teus servos e as tuas servas. Essas pessoas que ouviram esta palavra da parte do Senhor. Pessoas que acreditam no mover do teu Espírito Santo. Aqui estão teus filhos, meu Deus, que acreditam que o Senhor age por meio da palavra. E eu quero orar por todas
as famílias dos irmãos que estão aqui neste culto. Oramos pela família dos nossos internautas. Ó Deus, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Deus vai trabalhando. Começa, Senhor, a salvar no meio da família. Começa a curar, começa a renovar. Ó Deus, enche esse crente do Espírito Santo, enche da graça. A tua palavra diz: enchei-vos do Espírito. Nós queremos ser cheios desse Espírito glorioso. Ai, que debraçou, derai, calabandai. Deixe Deus encher você nessa noite, em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.